Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá, sejam bem-vindos a mais um Petcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber nossas novas notificações. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Érica Fruvaldi. Ela é professora de silvestres na PUC Poços de Caldas. E como que hoje, por exemplo, como que você enxerga o futuro? Para você olhar aí seus alunos, né? Hoje você está na PUC em Poços, é professora, passou toda essa experiência de vida e profissional que você passou. Aí hoje o seu aluno, quando você olha para o mercado, você olha para o seu aluno, não personificando ninguém, Sim. mas de maneira geral, e também com certeza você tem diálogo com outros professores que também dão aula de silvestre, e aí vocês têm hoje na mão as próximas gerações ali de veterinários que vão atuar nessa área. Como que você acha que está a preparação desse veterinário para o mercado, a visão dele de mercado de trabalho, de relacionamento com essas quatro classificações que vocês colocaram, modalidades ali, as partes que vão ter que ser relacionadas mesmo com a questão governamental, porque elas vêm dessa demanda. Como que está ali o futuro? O que você poderia trazer assim? Que eu acho interessante do perfil do aluno que quer a área silvestres, assim, quando ele desce um pouquinho da utopia de que eu só vou trabalhar com silvestres, não quero saber de cão, gato, boi, cavalo, né? E aí ele não... Quando ele enxerga o cão, gato, cavalo, boi, que é importante ele saber e frequentar aquelas aulas ali, é um aluno resiliente já, né? Então, quando ele realmente se forma querendo ir a essa área e ele cumpriu todas essas etapas, ele superou, né, essa coisa de não quero saber de animal doméstico, ele tem tido bons resultados, boas oportunidades. E por conta dessa maior visão ambiental das empresas, então a gente tem, inclusive, essa cobrança mesmo da população, a gente tem mais oportunidades desses veterinários se colocar, por exemplo, um trabalho de uma conservação de uma espécie, em centros de triagem. Então, a gente tem centros de triagem que estão contratando veterinários, né? E aí eles exigem ali veterinários que tenham um mínimo de experiência na área. Então, hoje a gente vê essas vagas rolando, né? Em WhatsApp e tudo mais. Esse programa de monitoramento de praias, quando ele surgiu na década passada, ou até antes, a gente não tinha profissionais que trabalhavam com animais marinhos para estar lá. E muitos veterinários de pequenos, da clínica médica, por eles não conseguirem se colocar e ter um salário legal ali, eles foram para a área do PMP, né? E aí eles se tornaram veterinários de marinhos, porque o mercado pedia essas pessoas e a gente tinha muita vaga ao longo de toda a costa do Brasil, assim, e não tinha essas pessoas. Então, agora eu acho que a dinâmica ela vai acontecer com os terrestres, né? Por conta dessa parte dessa conservação que está cada vez mais sendo vista. Talvez eu seja muito idealista aí, né? Talvez eu esteja um pouco romantizada de achar que as coisas vão melhorar tanto, mas eu sou otimista de natureza e eu acho que é isso, assim. Lógico que não numa velocidade que a gente quer, mas eu acho que a gente está numa ascendência. Olhando nos últimos 15 anos, evoluiu? Evoluiu muito. Eu jamais imaginei que hoje, eu com quase 40 anos, poderia falar assim, eu sou bem-sucedida na minha área. Né? Assim, eu gostaria de ser, mas eu não imaginava que eu seria. Né? Assim, eu não conseguia me ver bem-sucedida. Quando eu me desiludi com a prefeitura e eu parei de querer trabalhar em zoológico, aí que o negócio desandou mesmo, né? Falei, nossa, eu vou ter que trabalhar muito como autônoma para ter um salário legal e me considerar bem-sucedida. Mas é aqui, né? Trabalhando muito. Então, acho que onde eu tô agora, eu vejo que eu
que a gente tem oportunidades mais fáceis do que eu tinha há 15 anos, né? Essa oportunidade, ela foi em função de todo o esforço e sacrifício que você É uma fez construção. para gerar essas oportunidades? Ou isso foi oportunidade que agora... Porque eu vejo um pouco nos profissionais que estão saindo agora que eles não têm muita proatividade, eles não têm tanta resiliência, eles não estão dispostos aos sacrifícios que a gente passou. Eu Sim. passei por muitos sacrifícios também, né? Sim. Foram enormes os sacrifícios, porque a gente construiu um caminho. Eu construí um caminho na área de avicultura, por exemplo, a minha especialidade, entre aspas, né, é a coturnicultura. Então, ninguém entendia de codornas, ninguém entendia de produção de codornas, ninguém entendia de manejo de codornas ao nível que eu precisei entender, porque eu trabalhei em uma empresa que produz ovos de codornas. Quando eu cheguei, tinha uma produção ali tinha 70, 80 mil aves. Quando eu saí, tinha 1 milhão de aves. Né? E a gente sempre querendo ter uma condição adequada, porque com condição adequada produz-se mais. Sim. Né? Não dá para você não dar a condição e exigir a produção. Isso não consegue. Então, eu enxergo que esse sacrifício que nós fizemos para a gente ser reconhecidos, né? Para a gente ter a nossa área com mais dignidade, com mais profissionalismo, com mais conhecimento técnico específico, eu não vejo hoje tanta resiliência, tanta proatividade nesse sentido da geração que está vindo. Não é uma crítica específica para a geração, talvez seja a mudança da sociedade que está fazendo isso mesmo. As pessoas, elas não querem tanto esforço, elas querem, olha, eu quero trabalhar no meu tempo. E elas querem procurar logo a especialidade, né? O que eu vejo mais é o seguinte, eu vi isso, eu tenho uma filha que hoje está com 12, né, a Ana Luísa, e o Paulo Neto está com 10. Quando ela tinha 4 ou 5 anos, aí ela chegou lá em casa, eu pedi para ela fazer uma coisa, ela falou assim, olha, a minha professora falou que cada um tem o seu jeito, que cada um tem o seu tempo, então eu quero fazer desse jeito. Eu dei uma olhadinha para ela, falei assim, tá bom, bem, pode fazer do seu jeito, agora você já avisa para sua professora também que eu tenho o meu jeito, aí eu vou te trocar de escola. Porque não é assim. Né? Então, assim, só que eu acho que essa metodologia, isso ficou enraizado na sociedade. Porque eu mesmo já fiquei admirado com a postura dela de chegar e falar. 6 anos. Então, aí eu olhei aquilo e falei, nossa, tem que levar com jeitinho aqui, mas deixa eu explicar para ela que hoje não vai funcionar assim, né? Às vezes, mas sem cortar as asinhas dela. Só coloquei que eu também tinha o meu direito de ter as coisas do meu jeito. Né? Te troco de escola, não tem problema, você avisa sua professora lá. Mas o aluno, a sociedade caminhou hoje para o seguinte, eu acho que tem essa consciência implantada ali no coletivo, na sociedade, o esforço que eu estou disposto a fazer é esse, e a remuneração mínima que eu aceito é essa. Se não for desse jeito, eu fico em casa. Vai ficar em casa, né? Vai ficar em casa, porque não vai conseguir, né? Se o mercado puxar a demanda, então, eles vão conseguir negociar essa condição que eles querem, sim, né? Vai ter que entrar num ajuste. Então, eu não sei qual vai ser o ponto de equilíbrio, e é isso mais ou menos que eu queria também enxergar a sua visão sobre isso. Mas eu acho que esse aluno, né, esse formado, que ele teve essa resiliência de entender que ele tem que conhecer cão e gato também para trabalhar com silvestres, nesse momento que ele formou, ele vai trabalhar com cão e gato enquanto ele se especializa em silvestre, percebe? Então, ele vai fazer o caminho das pedras, ele também vai ralar. Ele vai conseguir, e ele provavelmente vai ser um profissional que vai se destacar no mercado acima dos outros que vão ter só teoria, não vão ter prática, ou que não vão ter nem teoria nem prática, né? Mas por quê? Por que o veterinário de silvestre se arrisca no cão e gato? E o de cão e gato não se arrisca em silvestre? Porque a gente está acostumado a lidar com espécies X. Aparece lá, um bicho respira, anda,
vem pra gente, né? Outro dia uma aluna trouxe para mim um besouro com a asa quebrada. Professora, eu tenho que fazer com ele? Putz, não tenho o que fazer com ele. Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu coloco ali na folhinha que pelo menos ele vai ser comida de algum outro bichinho, né? E tudo bem, é isso, né? Então, assim, a gente sendo veterinário eclético, como é o de Silvestre, a gente se arrisca aí para isso, né? Na faculdade mesmo, já teve a oportunidade de precisar fazer cesariana numa ovelha. A Érica estava lá, a Érica foi lá e fez, entendeu? Precisava cuidar de um potro. A Érica estava lá, a Érica vai lá e cuida do potro. Não tinha outro professor para auxiliar? Eu estava lá, eu vou e faço, né? Não sou a melhor pessoa, não sou especialista em ovelha, em cavalo, não sou. Mas tem conhecimento de fisiologia, chego lá, de metabolismo e de técnica cirúrgica. Eu sou veterinária, ponto. Acabou. Né? Acho que eu friso muito com esses alunos que querem Silvestre que, vocês são veterinários. Não importa a espécie que aparecer, você tem que saber o básico. E o básico do cão e gato é o básico do coelho. Até porque eles vão ter felídeos, né? Canídeos. Exatamente. E a gente está tendo bastante lá, viu? A gente tem recebido bastante animal de fauna, né? A gente acaba sendo o único local que tem condições e conhecimento para receber animais desse porte da natureza que sofrem com atropelamento, principalmente, e ali no sul de Minas. Então, a gente já fez uma casuística, a gente levantou, a gente atende pelo menos 20 cidades no entorno. E aí é bombeiro e polícia ambiental que geralmente traz para nós dessas cidades. E assim, lógico, de acordo com a nossa disponibilidade, né, de segurar esses animais. Mas a gente recebe lobo-guará, tamanduá, já foram alguns indivíduos dessas espécies. Recentemente a gente recebeu uma onça parda, filhotona. Ela foi para a soltura, então, em parceria com o órgão ambiental, o IEF, né, o Instituto Estadual de Florestas, a gente recebe esses animais e eu faço o que o veterinário deveria fazer. Recebe o animal, estabiliza, eu capacito esse animal para ele fazer uma viagem, muitas vezes, de 5, 6 horas até o próximo centro de triagem que tem, que é Divinópolis ou BH, né? Então, a gente... eu estabilizo ele, alimento ele enquanto o IF providencia esse transporte e aí ele vai. Aí e aconteceu você isso tem com a que ir onça. para Divinópolis ou BH por estar em Minas. Porque é do estado. É do isso. estado. Então, a gente só recebe... eu só consigo esse transporte se forem animais do estado. Então, eu só consigo receber de cidades do estado. Aí, por exemplo, tem a fronteira, né? Poços perto de São Paulo. Então, tem algumas cidades ali na fronteira. E eles vêm do nosso trabalho. Eles, às vezes, falam lá... Pô, você não recebe um tamanduá, um sagui, né? Receber, eu recebo, mas quem vai trazer? Porque a gente não tem trabalho de serviço de leve trás, a gente é uma universidade, né? Então, em que condições também a gente recebe esses animais? Em condições de que eu aplique, o que eu consiga encaixar ele no ensino. Então, eu tenho um interesse didático quando eu recebo esses animais, porque eu estou lá para poder aproveitar e passar esse conhecimento adiante, né? Mas não são todos os animais que eu consigo receber, porque se não... eu tenho espaço, ou se não se aplica no interesse da universidade, eu não sou não é minha obrigação, percebe? A gente não é um órgão público responsável por eles. E mesmo o órgão público responsável, ele também depende da lotação, né? Depende de pessoal, depende de estrutura, depende de orçamento. Às vezes a gente entra em discussões, né? Por exemplo, o setor pet pagou 46 bilhões, se não me engano, em 2022 de impostos. Poxa. É pouco revertido. Pouco revertido, né? Eu faço um hospital de silvestres. É pouco revertido, né? Isso a nível nacional, então é pouco revertido. E aí, quando você olha para tudo isso, agora estou em dúvida se foi 46 bilhões ou 23, e 46 bilhões foi o faturamento total, mas enfim, o imposto significa 50% do... Uhum. E é muito dinheiro. E a gente não vê tanto suporte assim, né? Começaram a aparecer alguns hospitais públicos e tudo mais.
Às vezes também eu teço alguns comentários a respeito de... Aqui, por exemplo, nós temos a Universidade Federal de Lavras, a gente tem a Unilavras, né? E aí tem as campanhas de castrações, por exemplo, da prefeitura. Talvez isso pudesse ser uma parceria da prefeitura com essas universidades, por exemplo, Sim. onde ao invés de trazer essa verba para o mercado e exigir ali um atendimento... gente, mais acessível não, no mercado particular, vamos pensar. Sim. Como que eu vou conseguir fazer uma castração de fêmea com R$117? Não. Eu não vou conseguir fazer. Se eu fizer, eu estou fazendo um negócio que Totalmente não fora atende o mínimo necessário, digno, para que aquela cadela ou gata fosse castrada em condições adequadas. De higiene, saúde, Adequadas. bem-estar e tudo mais. Quando você pega isso para a universidade, aí você, com R$117, você dentro da universidade, que já estão pagos os profissionais, Sim. a estrutura, o faxineiro, né? A faxineira ali, tá a lá. secretária, toda a estrutura já está moldada e montada. O custo está acontecendo, né? E esse dinheiro ele entra e vai ter mais material de estudo, que vai ter um fim didático interessante. Mas aí você contando isso, a gente olha e tipo, ali está funcionando, né? Eu acho que isso é um passo que vocês já deram a mais. Eu acho que a proximidade que vocês têm no governamental, muito em função do início lá atrás, né? Que era com finalidade mesmo de preservação e tudo mais, e que dependia exclusivamente do governo, trouxe esses benefícios, né? Dessa parceria, que eu não vejo isso sendo bem utilizado na área de pets convencionais. Não tem como. E acho que quando a gente depende só do poder público para conseguir fazer esse atendimento de silvestres, a gente está falando dos cetras, né? Ele também não consegue ter uma gestão disso tudo, né? Porque aí é dinheiro público e é pessoas capacitadas, é ambiente. Ainda que aqui em Minas, os cetras que a gente tem, eles são muito, muito legais, muito bem estruturados, mas não é uma realidade no Norte e Nordeste, né? A gente sabe que tem locais, estados inteiros lá que os cetras que existem, eles não têm veterinário, né? Então, assim, essa dependência só do poder público para a manutenção desses animais, ela é muito inviável. Ela tem que realmente acontecer, essas parcerias com o privado, né? Talvez num formato mais oficial, num formato mais efetivo, de repente não somente com a universidade, mas o legal da universidade é que a gente tem uma necessidade de praticar extensão, né? E o profissional veterinário, ele é muito extensionista. Então, nesse caso, com a universidade, a gente ainda ajuda na parte extensionista ali do curso, né? Porque vocês ali vão filtrar muito dos atendimentos, então vocês vão direcionar para o cetra o que precisa ser direcionado para o cetra, muita coisa vocês vão resolver ali dentro, vocês vão entregar... Eu tenho os especialistas todos, né? Então, por que a gente está conseguindo ter sucesso? Por que eu consegui pôr uma onça parda de volta para a natureza? Porque eu tenho um ortopedista lá, porque eu tenho um anestesista lá, eu tenho residente, eu tenho os alunos que se voluntariam para cuidar. Então, eu tenho toda uma estrutura e pessoas boas e capacitadas, porque elas são professoras, né? E tudo mais, que me permitiu fazer o cuidado inteiro. Agora, no CETAS, você tem 1 ou 2 veterinários de silvestres. Generalistas. Aí chega um lobo com fratura nos 2 membros, né? Os 2 membros torácicos, por exemplo, ele olha e fala assim, eu preciso de ortopedista aqui. Aí você vai ver um ortopedista, e o ortopedista ele tem um custo. E aí ele não conhece para aquele indivíduo, ele tem que mandar fazer os implantes. Então, assim, muitas vezes, quem que vai pagar esse ortopedista?
Não tem como você pegar o dinheiro do CETAS e fazer uma nota ali para pagar o ortopedista, entendeu? Então, isso é muito difícil. Por isso que esses CETRAS, eles vão virar melhor se a gente tiver uma estrutura particular ou mesmo que for uma universidade, né, pública, por conta disso, porque eu preciso de toda essa diversidade de profissionais. Né? Eu acho que todas as instituições de ensino, independente de públicas ou privadas, né, elas têm possibilidade de fazer esse tipo de parcerias com esses órgãos do governo, do governo. Que são esses centros. Um outro exemplo que a gente utiliza né, e que eu acabo comentando a gente, por exemplo, você tem os CRAS, né, que são de assistência social, de famílias que realmente estão ali em condições de vulnerabilidade social e que muitas vezes têm pets. Uhum. E não tem condição de cuidar dos pets. Aí eles ficam doentes e passam doença para os coitadinhos. Aí eles, às vezes, vão chegar num limite extremo e aí abandona o pet, acontece alguma coisa nesse sentido. Não por vontade própria, mas muito mais por força das circunstâncias. E aí a gente tem, aqui, por exemplo, o Hospital da UFLA, o Hospital da Unilavras, que poderiam ter esse cadastro, né, do CRAS. E fazer isso como uma contribuição para a sociedade, né? Um retorno, eles precisam de pacientes para dar aula, para formar com qualidade os veterinários. Sim. Faz parte da obrigação da universidade, isso, tanto da universidade pública quanto da universidade particular. Sim. E você tem ali os CRAS que poderiam entregar, sabe, poderia fazer levantamento de leishmaniose. Agora eu vou falar da área que eu entendo um pouquinho mais. Poderia fazer levantamento de esporotricose em felinos ali, nos gatos. Enfim, a extensão poderia ser feita com uma contribuição enorme para a sociedade. E aí eu não vejo isso funcionando bem, mas o que você está narrando aí da parte de Silvestres lá, ela funciona muito bem, né? Você já tem amarrado ali acho que tudo começou, assim, eu tô lá desde 2017, mas acho que o negócio alavancou mesmo em 2020, 2021, que eu recebi um lobo. Foi 2021, eu recebi um lobo e ele estava com uma torácica e uma pélvica quebrada. E ele era um jovenzão, assim, ele não levantava. Eu quase fiz eutanásia nele. Mas aí a gente estava com o hospital fechado, porque a gente estava na Zona Roxa. O hospital, eu recebi ele na segunda, na quinta-feira, todo mundo vai para casa, não pode mais aluno e tal. E a gente precisava de animal para pôr em aula, para pelo menos fazer uma prática demonstrativa online, né? Para não parar as aulas, para os alunos poderem ter alguma coisa ali. E esse lobo, ele passou por 7 cirurgias. 6 delas foram ortopédicas, para corrigir essas fraturas. E aí, ali, a gente percebeu que um indivíduo, ele gerava uma capacidade de ensino, né? Ele ficou 8 meses e meio com a gente. Mas ele gerou um conhecimento para os alunos ali muito grande, inclusive para mim, né? A gente tá o tempo de inteiro diferentes áreas da veterinária. De diferentes áreas. Então, ele teve o parasita do rim, aí a gente operou o rim. Ele teve uma osteomielite, então a gente teve que estudar o antibiótico, aí a gente pôs colar de pérola com antibiótico, aí tira, e, sabe assim, então... Teve muita coisa que aconteceu com ele e como a gente estava com o hospital fechado, a gente não tinha rotina para pôr nas práticas também. Então, acho que ali começou a falar, opa, peraí, olha só, a gente consegue. A partir dali, isso abriu portas. Depois de 6 meses, a gente estava com ele, veio um tamanduá sem cauda, que ele tinha sido operado em Alfenas, que os cachorros luxaram a cauda dele, praticamente, comeram a cauda dele. E aí eles tiveram que amputar e não tinham onde manter esse animal. E aí eles perguntaram se eu conseguia. Eu falei, manda aí, né? Aí ele ficou lá. Então, assim,
acho que ali foi onde a gente conseguiu entender que a gente conseguia cuidar desses animais. Mas a alimentação, por exemplo, a gente precisa de doações, né? Então, a gente está sempre fazendo algum tipo de dinâmica, ou rifa, ou pedindo para hortifruti, para a gente conseguir fazer a alimentação desses animais. Mas a estrutura hospitalar, os profissionais, os cuidados diários, né? A energia, a água... essa é da universidade, é o custo da universidade, né? Que o curso ali tá sustentando. Mas acho que foi a partir desse momento que a gente começou a falar, olha, funciona, a gente consegue, né? E eu sou meio inquieta com isso, eu não consigo... Eu tenho uma coisa minha, assim, então eu comecei a fazer atendimentos em São Paulo, autônoma, e pegava essa grana e alimentava o lobo, né? Então, fiz uma parceria com uma cafeteria lá de Poços, que 10% lá de um produto que ela vendia, ela me passava também para comprar comida para o lobo, né? Porque a gente depender de açougue e doar não dá, né? Então, quando é carne, quando a gente está com carnívoro lá, a gente precisa realmente comprar uma carne de qualidade, porque se o animal já está ruim, se eu der uma alimentação ruim, é que eu não recupero, né? Então, eu acho que foi nesse momento que eu falei, olha, eu consigo fazer um pouquinho aqui, ainda coloco os alunos para aprender, ainda faço eles entenderem um pouquinho que isso não é tão inacessível essa área, né? Porque a impressão que eu tenho, quando eu falo que eu sou de silvestres, assim, o clínico de pequenos, ele fala assim, nossa, difícil silvestre. Fala, gente, não é assim. Mas não é eu que é acho, difícil. mas eu acho que é difícil. Não, porque, vê bem, você pega a medicina humana, é uma espécie só. Eles estudam é desafiador. 6 anos, depois eles fazem residência, depois eles fazem outra residência. E eles segmentaram em várias especialidades, eu não sei nem contar quantas especialidades de medicina humana existem. Aí você pega o veterinário de pet convencional, ele se reduziu a 2. Você pega o veterinário de grandes animais, que na verdade já não é mais grandes animais, ou é de bovino ou é de equino. De bovino não se mete com equino, de equino não se mete com bovino. Suíno, então, nem se fala. Aí tem a outra área que é suíno, aí tem a outra área que são aves de produção, e dentro de aves de produção... Ainda tem os ramos. Eu te falo, quem é de frango não se mete com poedeira. Quem é de poedeira não se mete com frango. Verdade. Talvez só na área de nutrição, que aí o nutricionista, o negócio dele é pegar lá as exigências nutricionais, ele tem o conhecimento da formulação, de adaptar as formulações. Beleza, aí esse vai até para suíno também, o nutricionista ele tem essa flexibilidade. Mas no manejo é muito diferente. Aí você pega o veterinário de silvestres, quantas espécies ele está atendendo? Eu tô com... Os pets não convencionais, quantas espécies? Eu tô com presa e predador lá, né? Então, eu tenho presa e predador. E para cada um, a gente tem uma dinâmica diferente. E dependendo da espécie, o lobo-guará é um predador? Tá, é um predador. Mas ele não é nem comparado ao gato do mato pequeno que eu tô lá. O gato do mato pequeno, ele é extremamente agressivo e bravo. Mais do que a onça parda que a gente tinha, né? Que estava com a gente lá. Então, e aí você vê o tamanduá, que não é presa, não é predador, o que ele é, né? É um bicho totalmente diferente também. Então, tem essas coisas que são desafiadoras, mas de uma forma geral, assim, né? Olhando sem lupa. Mas quando a gente olha com a lupa, é aquilo, você é veterinário, percebe? Então, a hora que você vai na doença, no problema de saúde, você é veterinário. Você consegue ter uma noção de alguma medicação, alguma coisa. Talvez seja difícil você ser um cara realmente especializado. Top no mercado. Né? Esse é realmente difícil, né? Então, nem sonhando eu penso que eu quero que os meus alunos saibam tudo que eu sei. É impossível. Demorei, 15 anos para construir meu conhecimento. Então, quando eu vou dar aula, eu falo, isso aqui é o básico. Se você souber o básico, você resolve. Chegou uma tartaruga lá sem comer, você vai saber por que ela não está comendo. O que eu acho que assusta
É porque a gente trabalhando com uma única espécie, a gente já tem que estudar muito. Sim. Aí então, vai entrar no que você falou lá no início. É. Tem que estudar pra caramba, né? Porque se você tem um norte, talvez, ali naquele seu conhecimento veterinário amplo, generalista, mas depois você tem que aprofundar seu estudo. Sim. E aí você vai ter que estudar. Sim. E aí vai vir uma outra... Só que, ao mesmo tempo que é difícil, né? É desafiador, porque ele não te deixa na zona de conforto e você está sempre buscando conhecimento para resolver um problema novo que apareceu ou uma situação diferente. Eu acho extremamente desafiador ser cardiologista veterinário. Extremamente difícil. Oncologista veterinário. Meu Deus do céu. Por quê? Porque é isso. Quando a gente olha por cima, você fala, meu Deus, é tanto tumor, tanto tipo de quimioterápico, tanta situação. Uma coisa para gato, outra coisa para cachorro, né? O oncologista silvestre está lascado, né? Aí misturou tudo. Mas percebe que também é desafiador. Mas é porque a gente está querendo olhar para aquele veterinário bem... que ele já está bem estruturado, que ele já tem um conhecimento profundo. Que é a realidade de poucos no mercado. Que né? é a realidade de poucos, são os ícones, né? As referências. Mas você não precisa ser aquela referência para você atender bem uma calopsita, um coelho, um porquinho da Índia. Quais seriam hoje os né, a gente falou bastante dessas outras áreas de preservação ligadas ao governamental. Quais seriam hoje os pets não convencionais mais comuns? Mais frequentes? Mais frequentes. A gente fala que o coelho, ele é o cachorrinho da clínica de pets não convencionais. Nas aves, a gente tem... aí dentro dos pequenos mamíferos, né? Os hamsters, aquele rato de laboratório, né? Ele é muito interessante de ter como pet também, então a galera gosta bastante. Porquinho da Índia. Aí a gente tem, nas aves, a gente tem os canários, mas com muita rotina muito alta de calopsita, papagaios, maritacas e periquitos, né? O periquito australiano. E nos répteis a gente tem jabutis, tigre d'água, que é aquele semiaquático, né? Que fica no aquário, e serpentes. A gente tem corn snakes, hoje a gente tem criador legalizado de corn snake, né? Mas ainda, infelizmente, não é 95% das corn snakes que está dentro da casa das pessoas ainda são de origem legal, né? Mas a gente tem criador legalizado de jiboia, que é a nossa nativa aqui, né? Acho que também deve ter alguma coisa de piton ball. E dos mais diferentinhos, assim, que está entrando na moda, a gente tem ferrets também dentro dos mamíferos, mas o que está na moda muito é hedgehog, já viu aquele porquinho espinho, assim? Um ouricinho. Ele não é roedor igual o nosso, né, da nossa natureza, mas ele está bem na moda também. Ele solta os espinhos também, igual... Ele solta se você puxar, ou se ele for, né, mordido, assim. Mas o espinho dele até que não solta tão fácil quanto o nosso, não. Da nossa natureza, o nosso ouriço, ele solta mais fácil. E lagartos como pogona, leopardo gecko, né? E tem o axolote, que é um anfíbio que é criado em aquário, né? Ele está num estágio ainda antes da metamorfose, né? Um anfíbio que ele não faz a metamorfose na natureza. E esse bichinho aí, ele pegou também... as pessoas estão meio fissuradas nesse bichinho. Então, a gente está tendo que se especializar bem nessas espécies. Vez ou outra surge uma espécie, assim, que eu não domino, né? Mas quando aparece para mim, eu não tenho essa fobia de sair correndo. Eu tenho quem eu conheço para perguntar. Fala, me ajuda aqui. Onde que eu posso pesquisar? O que eu tenho que saber para atender esse animal? Dá para direcionar também com animais que são muito próximos ali fisiologicamente, né? Sim, sim. É que o problema é que o axolote não tem nada próximo fisiológico, tem o sapo, né? Mas é para quem não entende. Eu não atendo anfíbio, né? Então, para mim, já não ajuda muito. Mas tem também mini cabras, né? Cabras, ovelhas. As pessoas estão gostando de criar esses animais também como pet, né? Mini pig. Não sei se tem aqui em Lavras, mas a galera tem
curtido. A gente nunca abriu para atendimento silvestre, né? A gente focou ali no máximo que a gente atende lá é coelho de vez em quando, e aí coelho acho que é bem tranquilo também, né? Assim, castração, essas coisas assim. O restante, eu acho que esses minis aí, eles vão pros de grandes, pros né? de grandes. A melhor coisa. Pelo menos eles conseguem lidar melhor. Porque você é um ruminante, então você já tem ali quem tá mais por dentro da área de ruminante. Mas é uma área, eu acho que silvestre, assim, é bem fascinante, né? É um negócio que você tem muita área. Você estava falando, eu fiz um trabalho uma época para os criadores de pássaros e tal. Eu não gosto, não, acho muito ruim os pássaros em gaiola e tudo mais, mas na época eu achei que era um trabalho interessante. Por quê? Porque era um trabalho de regularizar, de você pegar todos os criadores, de você fazer cadastro, de você anilhar, de você fazer tudo isso. Ou seja, esse tipo de trabalho iria coibir o ilegal. Né? Que foi uma estruturação aí do IEF, isso deve ter uns 15 deve anos. Ser na implantação do CISPAS, acho que 14 anos atrás, 15 anos atrás, algo 13, por aí, sei lá, 2010, 2011, no máximo, eu acho. Então foi um trabalho que eu fiz que aí a hora que você citou, eu falei, nossa, tem passarinho demais, né? Tem muita, e tem espécie diferente, né? E tem as competições também, né, de canto. Então, tem os passarinhos que valem R$20 mil, um curió. Tem. Aí traz pra você atender, o cara não quer que você pegue na mão, porque senão ele pode morrer, né? Mas o que eu vou fazer? Vou medicar como? Olhando pra ele. E como que... Raio laser. E, por exemplo, em avicultura, a gente vai lá, precisa fazer algum exame, né? Punção na asa. Como é que faz com passarinho? Eu mesmo que trabalho com avicultura... Não faz. E aí, é só em sintoma? A gente tem pouquíssimas... possibilidades para fazer exames sanguíneos, né? Nesses indivíduos muito pequenininhos, assim. A gente depende de um frasco pequeno e de um laboratório que consiga processar pequenas amostras. E aí tenha o kit para aquela espécie, para aquela amostra, para aquele exame que eu quero. E quando a gente quer fazer ainda algumas dosagens, a gente precisa de um volume e os kits não existe. Então, é bastante limitado. O exame que a gente usa na rotina, como se fosse, né, exame de sangue, assim, é a radiografia. Exame de imagem. Exame de imagem. E a radiografia ainda, porque tomografia não é uma realidade, mas... ultrassonografia, dependendo da onde você está, por exemplo, em São Paulo a gente tem, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas assim, você tem um ou outro profissional que faz ultrassom em ave. Mas olhe lá. Talvez a probe também vai ter que ser... Ah, sim. Não, e tem o local e a estrutura, a morfologia dos órgãos são totalmente diferentes, né? Enfim, mas é bastante complexo, assim, essa parte de conseguir um diagnóstico laboratorial é desafiador. Na produção, a gente olha muito outras coisas, né? Fezes. Isso, a gente usa bastante também exame de fezes. Plumagem. Sim. Canto coloração, de boca. Coloração. Exame físico é o que mais conta, na verdade, né? Exame físico e o histórico ali. Ele fica assim, ele tem esse comportamento, ele tá ofegante, quando que ele parou de cantar, né? Então, é mais nessa pesquisa, assim. A gente é mais detetive na anamnese e ali fisicamente no animal, né? Por isso que a gente fica desesperado quando o dono do curió lá de 20 mil não quer que você pegue na mão. Você fala, meu Deus, mas eu não posso pegar na mão, não consigo fazer um exame de sangue. Mas interessante porque a tomografia, por exemplo, a gente consegue fazer reconstrução 3D, né, na tomografia que a gente tem aqui. Então, acho que ela, de fato, deve esse dono do curió, né? de 20 mil, acho que ele pagaria. Mas o do canarinho que custa R$20 ali na agropecuária, ele não vai pagar, né?
Esse é o Não sei. problema. Não, sabe qual que é a visão que eu tenho de pagar? Eu acho que a visão que eu tenho de pagar, ela precisa de duas coisas. A primeira e mais importante é o nível de sentimento que a pessoa tem no pet. Então, se é um pet não convencional, mas ela não está preocupada com o custo. O que ela fica preocupada, e aí é a segunda coisa que eu acho, é o quanto aquilo é importante e pode ser eficiente na resolução do problema. Né? Aí é o nosso papel. É o nosso papel. Então, nós temos... eu acho que o nosso papel, inclusive, já é do primeiro, de identificar qual é o nível de apego da apego. pessoa. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está disposta a pagar o que for preciso para resolver o problema. Só que se você não apresentar para ela a ferramenta, ela não vai saber que existe. Ela não vai saber né? que existe e ela não vai tomar decisão. Então, assim, eu acho que a primeira atitude seria a gente oferecer as condições e tudo que pode ser feito para aquela pessoa, para a gente medir ali o que aquela pessoa quer fazer. A partir, sem falar preço, você tem que oferecer. Aí você vê se a pessoa quer fazer tudo. Ela quer fazer, ela está preocupada com o pet, aí você vai falar o preço, mas aí você não pode só falar o preço, você tem que falar o preço e mostrar o valor que aquele exame vai ter para a solução do diagnóstico. Então, eu acho que tem alguns que, independente de valor, fariam. Né? Vamos explicar, olha, eu poderia fazer um exame de sangue. Como é que eu vou coletar sangue dele? Olha aqui, a gente precisa de meio ml, ele não vai ter o quê? 2 ml de sangue, eu posso tirar meio ml dele, não tem como eu fazer isso. Então, assim, o meu recurso é esse. Né? Até aqui o que eu fiz foi isso, mas a gente precisa disso, né? Desse exame, dessa... E esse é um ponto que a gente precisa aprender a falar isso também, assim, mas a classe veterinária, né? Porque vai ter aquele veterinário que ele vai apresentar isso de uma forma, num olhar mercenário, né? De querer, tipo, e a pessoa se sentir dinheiro, né? Que ela vai ser explorada. E vai ter o que realmente vai mostrar a importância daquele exame. E vai ter aquele que nem vai falar nada. Vai com tratamento e vai resolver o problema. Ou não. Porque ele vai chutar. Né? Ou não, ele vai resolver ali no chute, sei lá. Diagnóstico terapêutico. Teria que alinhar, né, toda essa nossa comunicação para que seja igual. Independente de onde essa pessoa ela acessar, a gente está alinhado nessa forma de falar sobre... os exames, né, de uma forma geral, assim, porque você citou aí a tomografia, mas a gente vê isso numa radiografia, né? Quanto custa a radiografia? Sei lá, R$220 a projeção extra, mais, sei lá, 50 a projeção extra. A digital, né? Aí fala assim, pô, mas meu canário eu paguei 40 ali na esquina. Quantos canários eu vou comprar com isso? Então, sim, se você simplesmente passar o valor para ele, né, ele vai fazer essa associação. Ele fala, mas, pô... Agora, pode até ser que ele tivesse esse sentimento pelo esse animal, mas ele não lembrou desse sentimento, né, nesse momento, né? Ele só está pondo na balança, porque você também não deu muita importância, né? Tem hora que é conveniente esquecer, né? Então, nessa porque hora ali é uma negociação, né? Aí você tá lá, 270, aí você vira para ele e fala assim, olha, é muito preço, importante, né? Eu vou te ajudar, vou fazer para você por 220. Aí já não tem, aí os R$40 já não tá em discussão mais, ele vai pagar os 220. Não por causa do desconto que você deu, mas é porque você fez um sacrifício para ter aquele exame de imagem como ferramenta. E ele vai olhar o sacrifício que você fez e vai falar, pô, olha pra você ver, ela tá tirando do dela para fazer, para ter um diagnóstico, e eu que sou Ou seja, o tutor, eu que tenho a posse responsável, a gente eu tem que não se formar vou vendedor. É uma outra área que o veterinário ele tem repulsa, né? É. Ele acha que ele não é vendedor, mas eu costumo dizer que a gente se vende o tempo todo. Não a é? gente saiu de casa, se vendeu, né? Você sorriu para uma pessoa e cumprimentou. Não, a gente já começou. Você tá vendendo sua simpatia, A gente já se vende ali, neném, a hora que nasceu chorando, tá com fome, chora. Isso é um jeito de você se vender. Você tá mostrando, né, o que você precisa. Aí a pessoa vai lá e vai te dar a mamadeira. A mãe, ou o pai, ou a babá, ou seja, quem for, vai te dar a mamadeira. Isso já foi a primeira venda que você fez. Você recebeu uma mamadeira de pagamento do choro que você vendeu. E você vai se vendendo o tempo todo. Você gostou de um menino, de uma menina,
você vai se vender, você vai tentar mostrar para ele as qualidades ou para ela as qualidades que você tem e que vão atrair ela para você. Ela vai comprar o que você está vendendo. Porque se ela não comprar, aí você vai precisar de achar outra pessoa, né? Porque aquela ali já não deu certo, outra estratégia. Então, a vida inteira da gente, a gente está se vendendo, né? E aí a venda, ela virou algo pejorativo para o veterinário, porque foi incutido muito que não, veterinário não pode ser vendedor, não, porque você... Não, né? E, na verdade, é o contrário. O veterinário que ele trabalha com CLT, ele tem que se vender pro dono do negócio, ele tem que se vender para os chefes, às vezes, quando tem um organograma e tem alguém acima. Ele tem que se vender para os colegas, porque os colegas primeiro precisam confiar nele, depois ele precisa de criar um ambiente agradável para ele trabalhar. E ele tem que se vender para as pessoas que estão ainda dentro da clínica abaixo dele, a secretária, a faxineira e tal, para ter aquele ambiente legal e gostoso. Porque ele, se vendendo, ele vai criar um ambiente agradável para ele trabalhar. E depois ele tem que se vender ainda para o tutor. Sim. E para o cliente, porque às vezes ele precisa que o cliente confie nele num nível que ele consiga fazer o exame de forma mais tranquila. E vender o exame dos outros ainda. Porque às vezes não é ele que vai lucrar aquele exame, mas ele tem que vender, porque senão a clínica dele não funciona. O resultado do tratamento dele não vai ser eficiente. Então, o veterinário ele precisa de quebrar, isso é um paradigma que a gente precisa de quebrar, que o veterinário ele não precisa vender, ele precisa vender, ele precisa saber comunicar, ele precisa saber identificar perfil de pessoas e ele precisa saber vender a ideia dele. Sim. Não é? Porque se ele não souber fazer isso, ele não vai conseguir um resultado de tratamento adequado, o tutor não vai fazer o que o veterinário solicitou, porque o veterinário não conseguiu mostrar a importância. E muitas vezes não vai nem fazer o tratamento em casa de forma adequada, porque o veterinário não conseguiu identificar que aquele tutor não entendeu o que ele falou. E ele não tem a capacidade disso. Você sabe que o veterinário de Silvestre ele tem esse desafio muito na rotina? Porque como que você dá um comprimido para um coelho? Como que você dá uma medicação para um passarinho? Para um papagaio bravo, que a hora que você pega ele quer te bicar. Né? Então, desde ali na consulta, a gente tem que, inclusive, pensar nisso. Ah, mas é de uma senhorinha, ela mora sozinha, o papagaio nem sai da gaiola, ela só põe a comida lá e vai embora. Tem que fazer antibiótico nele, não posso pôr na água, porque eu tenho que garantir que ele tome aquele antibiótico. Como que eu vou fazer isso? Aí, né, a gente tem que pensar alternativas viáveis, sei lá, pingar na ponta de a primeira coisa que vai dar para o papagaio de manhã é a fruta, então mostrar, ó, você vem, pinga. Ah, você vai conseguir pegar o bicho? Então, ó, o bico, você segura assim e pinga ali, espera ele engolir, porque senão ele segura embaixo da língua, a hora que você soltar, ele chacoalha e vai tudo para fora, né? São coisas, detalhinhos que se a gente não tá esperto, nosso tratamento vai por água abaixo. E às vezes, e muitas vezes assim, num conflito ético, né, que às vezes o veterinário se vê e ele não consegue tomar uma decisão comercial ou de venda naquele momento, identificou que o tutor não vai ter condição de fazer o tratamento de forma adequada. Mas o nível de prognóstico desse paciente não estaria para ele estar internado. Sim. E aqui aí, tem um conflito ético. Mas aí a gente tem sempre que priorizar o paciente. A gente apresenta independente de recurso. Ou seja, senhora, a condição é essa e essa e essa, pode acontecer isso e isso. Se não for feito dessa forma, vai ter problema assim, 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 tal. Olha, eu vou oferecer para a senhora a internação aqui. Porque aí a gente garante que a gente vai fazer a medicação. Veja bem, ele não precisaria estar internado caso a senhora... Não é cuidados intensivos, é para garantir a medicação. Exatamente, né? É uma enfermaria, né? Enfermaria. É um quarto. Não é semi-UTI, não é UTI, é um quarto. É um cuidador. E a gente, na veterinária, a gente só interna o que já era para ser semi-UTI e o que era para ser UTI, a gente, quando encaminha para uma UTI, muitas vezes a gente encaminha já numa situação que não tem retorno nenhum. Quando você pega, por exemplo, em humanos, uma mulher que faz uma cesárea.
ela fica ali um ou 2 dias internada. Muitas vezes, face à castração da cadela. Vai embora ainda anestesiada. Aí por que não internou? É. Por que não ficou? Por que não ficou em observação? Na estrutura muito mais complexa e completa que existe no hospital humano, fica internado. Na veterinária, que explica para o cachorro, fala assim, olha, deixa eu te falar, você não pode levantar, você fica deitadinho na sua cama. Ele vai seguir isso? Não vai. Então, assim, a gente ainda é, nesse ponto aqui, ó, a gente ainda é negligente, eu acho. Acho que é uma negligência, na verdade. Por quê? Porque a gente deveria, o mínimo que a gente deveria fazer era sentar e falar, ó, o adequado é isso daqui, mas isso tem alguns custos. Então, se você quiser levar, eu vou te pedir para assinar esse termo que eu estou te avisando que isso era o adequado a se fazer e onde você está se comprometendo a seguir essas recomendações aqui. Para a pessoa que está, para o tutor entender... Ter a consciência que agora a responsabilidade é dele. E é uma responsabilidade muito alta, porque acabou de passar por um procedimento cirúrgico. Então, o nosso processo de maturação profissional, eu acho que ele ainda tem que caminhar nesse sentido, né? Para vocês deve ser bem mais complexo, né? Na área de silvestre, eu imagino, porque... A gente tem uma prática mais fácil de, por exemplo, eu não sei o que esse bicho tem, faz o seguinte, traz para mim amanhã cedo, deixa ele aqui o dia todo, vou observar, sabe? Então, muitas vezes eu dou essas dicas, né, para os alunos ou para algum colega que me pede alguma opinião e eu falo também não sei o que está acontecendo, deixa o animal ali, em observação durante o dia. Não cobra o internamento. Isso vai te ajudar no diagnóstico, né? No fim das contas. Então, se você tiver um espaço para deixar o bicho lá e você observar e ver como que ele se comporta, porque muitas vezes os animais eles estão com comportamento na presença do proprietário ou só na ausência do proprietário. E aí o proprietário dentro da sala do ambulatório, do consultório, o bicho é um. A hora que ele sai, o bicho é outro. Aí ficou bem, né? Como é silvestre, tudo é possível, porque tem uma relação de estresse muito maior, ou um imprint com aquele indivíduo muito maior, por exemplo, nos monogâmicos, por exemplo, citacídeo, né? Então, a gente tem uma diversidade de mudança nessas situações que é só a presença mesmo. Ou a ausência da pessoa. Então, aí ele fala assim, nossa, aquele não está manifestando, mas lá em casa ele faz. Então, tem muitas, por exemplo, assim, citacídeo, quando ele se identifica com a pessoa, ele regurgita para a pessoa. E aí ele vem falar para a gente que, tá vomitando, doutor. Mas tá vomitando na tua presença. Só quando você tá perto? Eu chego, ele já vomita e tal. E quando você tá longe? Observa, põe uma câmera. Vê se ele faz esse comportamento fora quando você tá longe. Aí que a gente vai... é um comportamento, ele não tá doente, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes essa necessidade de bater a cabeça mesmo. Entendeu? Porque pra gente, a gente bate a cabeça. Se a gente não deixa ali para observar, que muitas vezes o proprietário ele não conseguiu identificar. Aquela ideia de que o animal, o silvestre, ele vai inibir os sinais clínicos, ela é muito intensa aqui. E ele só vai mostrar quando realmente é uma coisa muito gritante. E aí a gente não pega na anamnese. E já, tem que olhar o bicho mesmo. Às vezes já é um pouco tarde também, né? Às vezes exato. Bom, acho que foi muito boa, muito produtiva a nossa conversa. Gostaria que você deixasse aí para os nossos telespectadores, ouvintes, as suas dicas. O nosso público são tutores, são estudantes e são profissionais já renomados. Então, a gente tem aqui esses 3 tipos de público. Para quem tem animal silvestre, para quem trabalha com animal silvestre ou para quem quer trabalhar com animal silvestre, qual que é a sua dica aí? Olha, eu acho que a primeira coisa é não ter preguiça e nem medo, né? Medo da atuação. Medo do animal preserva a vida, né? Vivem me perguntando, professora, você não tem medo de nada? Nossa, professora, mas você não tem medo não estar manipulando a jiboia e ela é de natureza, então ela é brava, né?
Nossa, professora, mas você não tem medo? Lógico que eu tenho medo. Se eu não tivesse medo, não teria todos os meus dedos na mão, né? Mas a gente tem que respeitar e usar as ferramentas. Então, acho que o medo do animal é saudável, a gente tem que saber controlar. Mas não ter medo de enfrentar aquela clínica, aquele indivíduo que está ali. E muitas vezes é só você que pode, como profissional, resolver uma dor, um sofrimento. Então, lembrar que quando a gente se forma em veterinária, a gente tem alguns deveres, mas a gente é o único profissional que consegue resolver a saúde de algum ser vivo, né? Aí o animal, né? Um vertebrado, no caso, que a gente está conversando aqui. Se tem alguma dúvida, tem amigos profissionais. Eu acho que eu sempre peço muito para os alunos tentarem ser o mais amigável com seus colegas, né? Seja lá de qual área for. Então, tem avestruz para eu atender. Eu nunca mexi no avestruz, mas eu conheço um profissional que sabe sobre avestruz. Então, eu ligo, mando. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? Online o tempo inteiro, com qualquer pessoa do mundo. Né? Então, se eu conhecer um veterinário lá na Austrália e ele for o especialista no koala, que eu estou ali atendendo agora, né? Sei lá, sem querer, estou no koala, lá no Aquário de São Paulo. Não tem koala, nunca vi koala, nunca atendi koala. Mas se eu precisar e eu conhecer um profissional, no meu celular eu tenho uma dica ali. Como que eu contenho ele? O que eu uso, né? Então, eu acho que a amizade, né? Não precisa ser uma amizade, mas o coleguismo mesmo, né? Essa relação profissional com outras áreas na veterinária é crucial para ter esse sucesso, né? Então, acho que isso daí não ter o medo do desafio, né? E ter quem você possa se orientar ali, pelo menos os primeiros passos. E para o tutor que tem o pet? Para o tutor que tem o pet, principalmente passar por uma consulta de orientação com o veterinário especializado naquela espécie, para que ele saiba prever uma doença antes dela virar num momento mais grave, né? E também prevenir as doenças de problemas de manejo, né? Doenças que a gente consegue prevenir por uma alimentação mais saudável, por uma estrutura física ali do ambiente melhor, né? Então, acho que essa procura pelo profissional para se orientar vai ser importante para prevenir e uma economia, né? Às vezes ele fala assim, nossa, mas essa ração é cara. Mas você vai gastando devagarinho, né? O bolso não sente, o animal fica feliz e tem bem-estar. E lá na frente você vai ter menos custo com o veterinário também, né? A gente não é mercenário nesse ponto, né? De querer ver bicho doente para ganhar. A gente quer só tratar animais idosos, né? Sim. De preferência, que fiquem bem velhinhos. Mas isso é uma visão que eu vejo em todo veterinário, de fato. Né? O veterinário, ele sempre recomenda o que é melhor mesmo, porque ninguém vai ser veterinário se não tiver um carinho especial ali pelos pets, né? Por animais de forma geral. Muito bom. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, a conversa, o papo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Essa profissão, às vezes a gente fala que a gente escolhe a profissão, mas ela que escolhe a gente, né? Em algum momento, eu decidi ser veterinária e acho que quando a gente visualiza o nosso futuro, né? Trabalhando com tal espécie ou de tal forma, as oportunidades vão surgindo e a gente vai construindo esse caminho, né? Então, acho que é bem importante a gente sempre visualizar nosso sonho para chegar lá, né? E falar sobre isso, não que eu terminei de sonhar, né? A gente conquista um sonho e vai aumentando. Eu estou um pouco mais ambiciosa agora. Mas a gente vai falar sobre todas as conquistas que a gente teve, né? É apaixonante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Quem sabe alguma coisinha que a gente falou aí possa inspirar alguém, né? Mexer um pouquinho aí com algum profissional, fazer a diferença. Se alguém precisar, não sei se você tem disponibilidade dos contatos ou via universidade. Posso deixar sim.
Eu tenho um WhatsApp profissional, é 35 99804 1369. E o Instagram, meu Instagram profissional é SOS Silvestres, mas dá para acompanhar um pouquinho do trabalho que a gente faz na PUC pela próprio Instagram da PUC, MedVet PUC, e o GEAS PUC Pecaldas, que é o Instagram do grupo de estudos, né? Nem contei sobre a história lá do grupo de estudos, mas é por ali que a gente faz algumas postagens. Os alunos que são engajados em Silvestres, eles administram esse grupo, estão sempre ali sobre minha orientação. Então, ali a gente conta bastante os casos que a gente atende, resgata, e que tem sucesso, e também pede doações. Então, tá tudo ali. Depois o Raul coloca para nós lá Tá bom. todas esses endereços aí para Então, contato com eu você. passo para você. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Obrigada. PetCast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.